Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo os trabalhos da Comissão Especial do Impeachment. Participam dessa discussão os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSOL, também do Rio de Janeiro, ambos integrantes da Comissão Especial. Deputados, no primeiro bloco, os senhores falaram muito sobre a questão de um eventual governo do vice-presidente Michel Temer, caso o mandato da presidente Dilma Rousseff seja realmente interrompido com a eventual aprovação do pedido de impeachment. Eu gostaria de perguntar, num cenário de governo do vice-presidente, então o presidente Michel Temer, o que acontece com a ação que está sendo analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que questiona a legalidade da eleição de 2014, ou seja, que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer. Ela deixa de ser analisada ou corre-se o risco da chapa ser cassada ainda? Deputado Júlio Lopes. Obviamente que essa questão só pode ser respondida pelos ministros que compõem o TSE. O que eu acredito é que haverá um arrefecimento da celeridade e da necessidade desse julgamento, em função de que estará dada uma nova situação fática do vice-presidente da República assumindo a presidência da República. O que importa nesse quadro, a meu juízo, é que nós temos que dar soluções, nós temos que ser bastante pragmáticos para que a sociedade retome o seu grau de tranquilidade e praticidade de trabalho. E, obviamente, sempre com muito respeito à lei e à Constituição. E o que é importante é que as instituições funcionem. Na minha opinião, lamentavelmente, o presidente Lula será preso, lamentavelmente, a presidente Dilma responderá e será condenada em vários processos, inclusive internacionais, em função da responsabilidade que tem na presidência do Conselho da Petrobras pela compra da refinaria de Passadina e outros atos praticados em absoluta inobservância da boa regra do negócio juridicamente perfeito, mas isso aí são circunstâncias e ações que eles responderão nas suas individualidades. Neste momento, nós temos que tratar das institucionalidades, e as instituições são imensamente maiores do que as pessoas. Em que pese, nesse caso, estejamos tratando de pessoas com uma biografia e com um passado muito importante e legítimo. E eu só estou dizendo que, ainda que o presidente Lula tenha todo esse contexto biográfico, tenha toda essa importância, ele é só uma só pessoa, ele é só um cidadão que deve e vai ser julgado igual a qualquer outro. E assim a presidente Dilma. E as instituições brasileiras, essas sim, poderosas, essas sim, responsáveis pela normalidade institucional do país, terão que dar respostas. O que o deputado Júlio Lopes fala é perigoso, né? Então quer dizer que se o vice-presidente da República, Michel Temer, assume, as instituições que devem ser impessoais, elas passam a arrefecer o processo que existe no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Não foi a resposta que o senhor deu. O senhor disse que a tendência natural de um novo quadro, quando o vice-presidente da República assume, esse processo arrefecer. Por causa se as instituições são republicanas, não haveria qualquer possibilidade de um processo como esse arrefecer, num novo acordo político que porventura viesse a ser feito. Mas é isso que eu estou dizendo. A questão, em determinados momentos, quando vale, né, ou seja, quando é interessante, ela é republicana, ela é técnica. Mas quando não vale, ou seja, esses elementos se desfazem e elas passam não mais a ser técnicas, a ser republicanas, essa é a reflexão que eu quero fazer. Eu não posso deixar de refletir sobre o que está acontecendo no Brasil, eu não posso deixar de refletir sobre o que acontecerá no Brasil com uma possível interrupção presidencial. O acordo que nós temos aqui, acho que todos nós, é que o governo vai muito mal. Quem é que concorda que o governo Dilma Rousseff é bom? O governo Dilma Rousseff é péssimo. Como eu considero que no Rio de Janeiro o governo Pezão é péssimo. Como na minha cidade natal, o governo do prefeito Rogério Cabral é péssimo. Mas ninguém nunca me viu defender o impeachment do governador do estado ou do prefeito da minha cidade natal, apesar de serem péssimos. Por quê? Porque nós fomos derrotados por eles no projeto político, na campanha eleitoral. E mais do que isso, eu também não posso deixar de fazer uma análise do que vem depois e dos desdobramentos. Existe uma grave crise de legitimidade. Todos os partidos, ou todos aqueles que podem estar relacionados à sucessão presidencial, nesse momento,
Se a base de discussão for a que está dada, eles estão deslegitimados. Agora, se não estão deslegitimados, a gente tem que ter uma outra base conceitual de discussão. Se a base for o que está dado, se for o depoimento de Delcídio, nem o PMDB pode assumir a presidência da República, nem o PSDB e nem as 3 campanhas que tiveram as maiores votações na eleição presidencial, porque todas elas receberam dinheiro das mesmas empreiteiras que financiaram a campanha da presidente da República. Ou seja, há uma crise de legitimidade, há necessidade, e a gente não pode deixar de utilizar esse momento para discutir isso, de uma reforma política que seja verdadeiramente ampla, que amplie a participação popular com os instrumentos de participação direta, com controle social sobre os mandatos, que o poder econômico tenha menos influência no exercício dos mandatos legislativos. A gente tem que aproveitar esse momento também para fazer essa discussão, porque senão a troca que está sendo proposta é um mais do mesmo ou mais do que isso. É uma aceleração de um projeto conservador e, em determinados momentos, um projeto que vai procurar acelerar a diminuição dos benefícios sociais e dos direitos daqueles que têm os menores rendimentos, fazendo com que o capital rentista e principalmente os bancos venham a ganhar ainda mais com o governo de Michel Temer. A ponte para o futuro que foi colocada em discussão por Michel Temer e pelo PMDB, pela cúpula do PMDB nacional, é exatamente isso. E aí eu não tenho que me preocupar com o que vem depois? Tenho que necessariamente me preocupar com o que vem depois. Eu não posso deixar de fazer essa discussão. Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Renan Calheiros, se for pela discussão da corrupção, aqueles que estão na linha da sucessão ou na disputa direta pelo poder num acordo que está sendo formatado, todos eles estão deslegitimados pelo que está acontecendo. Agora, se acha-se que eles não estão deslegitimados, aí a gente tem que partir para uma outra discussão. Essa discussão não pode se dar num caráter seletivo. Bom, então, se estão deslegitimados, desculpem, deputados, qual é a solução, deputado Júlio Lopes? Bom, primeiro, eu não concordo com o que o deputado colocou aqui. Eu comecei dizendo que essa é uma análise que deverá ser perguntada aos ministros do TSE. A meu juízo, a instituição perderá um pouco o sentido de urgência em função de que terá sido dada uma solução, ainda que seja uma situação episódica e momentânea. Então a decisão não era técnica. O que eu queria dizer, essas decisões não são técnicas, nem são para serem técnicas. No tribunal, inclusive. Têm que ser políticas. E no TSE, as decisões também têm caráter político. Okay. Elas se fundamentam em questões jurídicas, mas elas também têm um componente jurídico. Mas como eu lhe ouvi bastante, eu quero só dizer aqui o seguinte, a senhora e o senhor que estão nos ouvindo, quem quer que esteja aqui participando conosco, a meu juízo, é o momento de nós abstrairmos das individualidades e das pessoas. Nesse momento da realidade brasileira, basicamente, quase todos os personagens, as suas excelências são nada excelentes nesse Brasil de hoje. Então, não pessoalizemos. O momento é de impessoalizar, é de institucionalizar. As soluções têm que ser institucionais e impessoais. Estejam naqueles cargos as pessoas que estiverem. Eu abro mão do meu mandato para concorrer a qualquer eleição, hoje ou amanhã ou depois. O que eu acho é que nós estamos na institucionalidade, na condição de deputados, e estamos aptos a votar, a caçar e a estabelecer um novo governo. E se individualmente ou se pessoalmente devemos responder a crimes, ser julgados e encarcerados, isso é uma outra situação. É por isso que quando o deputado ataca o presidente ou qualquer coisa, em circunstâncias que são de natureza pessoal, eu tenho sempre apartado. Não é pessoal. Eu tenho apartado. É institucional. Eu tenho apartado. A questão da institucionalidade é que sim, essa é central. Aí vamos atacar e vamos cobrar um tratamento e uma ação institucional de cada pessoa ou de cada indivíduo que eventualmente ocupe aquela institucionalidade. Mas é isso, mas não é pessoal. Né? Eu não estou aqui para fazer discussão pessoal do quadro A ou do quadro B. Estou dizendo aqui do ponto de vista institucional que os partidos que porventura fazem essa discussão e estão fazendo um acordo para assumir a presidência da República, PMDB, PSDB e PP, eles estão deslegitimados, e isso é institucional, para fazê-lo. Por quê? Porque na base da acusação que existe
sobre o governo federal, eles inclusive já fazem parte do governo, alguns deles, e outros deles têm mais acusações, inclusive, se essa base for legitimada, do que o próprio poder central. Só para fazer uma pergunta, desculpa, só porque, assim, só para complementar, então, a questão para o senhor. Perfeito. Então, o senhor coloca que esses partidos que estariam fazendo um acordo não poderiam suceder a presidente Dilma. Agora, na ausência, então, desses partidos, a presidente, com todas essas acusações, não deveria ser retirada do cargo? Ela deveria continuar no cargo? Qual seria a saída, a terceira via? O que deveria ser feito? Olha, o deputado Júlio aqui falou que o processo de impeachment, e eu concordo com ele, da forma que está se desenhando na Câmara dos Deputados, é um processo político. Como processo político que é, eu acho que a gente tem que ter respeito ao voto democrático, mesmo quando a gente é perdedor, respeitando aqueles que venceram nas urnas. Então, que se complete o período presidencial de governo que está colocado e a gente vai disputar na eleição, no voto, um projeto alternativo. Nós, do PSOL, vamos disputar com a nossa candidatura, que é exatamente uma candidatura de oposição ao governo federal. Agora, não pode se criar regra no meio do jogo exatamente para que aquilo que foi a vontade de uma maioria num pleito eleitoral seja desrespeitado. É isso que eu estou dizendo, né? Agora, se o processo é político e não é técnico, do ponto de vista político, eu acho que o valor universal é o respeito à democracia, ao voto das pessoas. Seria fácil para mim, seria simples agora, eu como um partido de oposição à esquerda do governo, o governo com uma popularidade na lona, um governo que está indo muito mal, eu chegar e dizer o seguinte, olha, nós defendemos o impeachment da presidente da República porque ela está mal avaliada, né? E porque nós fazemos oposição à esquerda ao governo. Seria simples e seria muito provavelmente algo que muitos aplaudiriam, mas é aquilo que é o correto a se fazer nesse momento. Quando a gente faz uma avaliação mais ampla do processo democrático brasileiro, nós não consideramos e nós fazemos questão de discutir o que vem depois. Não dá, eu entendo o deputado Júlio Lopes quando ele diz que a questão tem que ser institucional, e eu concordo, mas não se combate a corrupção entregando para a presidência da República e para todos os poderes nacionais, para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado e para a presidência da República, poderes para a cúpula do PMDB nacional. É como a Marta Suplicy disse em São Paulo, saio do PT para combater a corrupção, aí entro no PMDB. É a piada pronta, ou seja, para combater a corrupção no Brasil, você coloca a cúpula do PMDB nacional, e aí falo institucionalmente na presidência da República, isso é uma piada de mau gosto. Deputado Júlio Lopes, para replicar, 1 minuto final, por favor. Bom, eu primeiro quero dizer da honra de debater com alguém que tem as convicções do deputado Glauber e dizer que, no meu entendimento, essa situação de absoluta degradação moral, ética, enfim, que se estabeleceu no Brasil, é responsabilidade da sociedade brasileira como um todo. E esse governo vexatório e criminoso que está aí precisa ser substituído, e é o que nós vamos fazê-lo. Se a gente substituir por um governo que não seja tão bom, que nós o façamos substituir novamente, e assim sucessivamente. O que nós temos que saudar e nos alegrar é que o povo está na rua, mobilizado, sabendo que, sob a Constituição, ele é o senhor de todas as ações. Deputados, eu agradeço muitíssimo. Obrigado. Esse assunto não se esgota hoje, vamos continuar acompanhando até o dia 14 de abril, como o senhor prevê, deputado Júlio Lopes, ou o tempo que for necessário. Agradeço e espero contar com a presença dos senhores novamente aqui na TV Câmara. Queria agradecer o debate também aqui com o deputado Júlio Lopes e com a TV Câmara. Eu conversei com os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSOL também do Rio de Janeiro. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.